Isto é sempre uma aguarela e depois uma visão da história por trás do É uma quadro. mistura, exato. Pronto, esta é uma ativista, Maria Boeda. Esta é a doutora Beatriz Ângelo, que foi a primeira médica, a primeira cirurgiã e também a primeira mulher a votar. Obrigada. Vamos fazer aqui uma coleção e há também... Exato. Foi uma oportunidade. Pronto, aqui é a Carolina Miquelis Vasconcelos. Eu vim a descobrir uma coisa muito... acompanhar, tem 3 folhas de sala, com 3 certos e os quadros aí. Pronto, estava eu aqui a contar. Esta senhora, eu conhecia de contos infantis, mas na investigação depois que fiz, vim a descobrir que ela foi a primeira produtora de cinema. Portanto, ela tem 2 filmes mudos. Um deles, eu falei para a Cinemateca, está completamente perdido, mas há um outro que ainda está, eles têm em película, que, pronto, estão ali, é a Sereia de Pedra e Os Olhos d'Alma e as crianças dos livros infantis, por isso é que está ali aquela máquina antiga de projetar. Pronto, esta é a violoncelista de Hermina Sugia, do Porto, pronto, ali sob o olhar do Pablo Casals, com quem ela viveu. E pronto, e aqui temos a primeira brasileira. Tens de contar essa história, como é que isto acontece. Pronto, foi muito engraçado, porque eu tinha já alguns quadros, uma média de quadros, e depois, providencialmente, encontrei o Dr. José Diogo e pronto, começamos a desenvolver a ideia, e a ideia foi incluir mulheres brasileiras, ou esquecidas ou desconhecidas. Pronto, neste caso, esta é a primeira modernista brasileira. Ela tinha um tipo de pintura muito curioso que se chamava pintura antropofágica, ou seja, não se distinguia o género, eram os monstros que ela e esta também, que elas eram as duas muito amigas, só que esta tem está ali o braço, esta tem uma... Temos aqui a Anita Malfatti. Anita Malfatti. Ela tinha uma deficiência no braço. Portanto, o braço direito dela era deficiente, estava atrofiado. E é que ela aprendeu depois a usar e a pintar e tudo com o braço esquerdo. Pronto, esta achei também muito interessante, eu não conhecia, que é a Zaida de Oliveira. Esta senhora foi a primeira cantora de ópera brasileira e ela ganhou um prémio pela sua voz, mas não pôde receber o prémio em Itália por ser negra. Por ser negra. Isso é uma bela história. Pronto, ela depois virou-se para o folclore. Pronto, esta é uma escritora que eu gosto muito, a minha mãe gostava muito desta escritora e foi um livro que eu vi na minha adolescência, é de Lisboa, uma escritora. Esta é a Favela Espanca, e o drama, a angústia e o mar. Pronto, esta é outra portuguesa. Esta mulher é uma mulher fascinante que eu não conhecia e que, pronto, entretanto consegui arranjar livros dela. É uma mulher que, ela nasceu no Alentejo, depois o pai era funcionário do Banco Nacional de Trabalho e ela foi com a família, foram para a Guiné-Bissau. Da Guiné-Bissau passou para Angola, da Angola passou para Moçambique. De Moçambique veio, casou, foi casar para Vila Real, de Trás-os-Montes. Depois separou-se, foi para a França, depois foi para o Brasil. É a língua toda personalizada, que é a Maria Archa. É por acaso muito engraçado, que eu vi lá embaixo na biblioteca do Cochofel, ele tem vários livros dela também. Isso é uma das coisas que nós fizemos, pegamos na lista toda do Cochofel, na lista e do Eduardo Lourenço. Carregámos na inteligência artificial
e fizemos a curadoria. Ele tem 100 livros sobre Camões, tem 200 livros sobre poesia, portanto estão 3.000 e tal livros aqui, sem ninguém saber onde é que estão. Tem um património que é uma curadoria, aquilo que ele faz é qual é a visão da vida dele a partir daquilo. Portanto, podemos fazer isso. Continua, João. Pronto, esta é uma cantora brasileira, antiga, mas tinha aqui esta curiosidade de ser, ela era mãe de santo e é o candomblé, ela era pronto, uma mulher muito pobre, era casada com um jogador, não sei se pode chamar assim, aquela arte marcial brasileira. Capoeira. Capoeira. Era um lutador de capoeira, dançarino, um lutador. O candomblé na Bahia é uma religião, mas é um modo de vida, é uma coisa muito integrada na sociedade, onde vão juízes e padres, é tudo muito misturado, é uma coisa assim meia maluca, visto pela nossa perspectiva. Pois esta informação toda, que é tudo isto que a gente está a ouvir, existe toda a informação que está carregada no site, ainda não está, vai estar, mas está carregada no site. Pronto, eu gostava só de... a exposição de as pessoas cá virem. Há algo dentro. Gostava só de mostrar isto porque foi a partir da leitura desta senhora, que é a Maria Lamas, que eu comecei este projeto, porque eu conhecia de uma obra universitária, que era as mitologias, mas não conhecia o livro que ela tinha sobre as mulheres portuguesas. É uma obra fascinante. Agora está uma exposição muito grande na Fundação Carlos Gulbenkian, em Lisboa, justamente sobre ela e as fotos originais que ela tirou, porque ela depois passou imensos anos a percorrer o país e a identificar as diversas mulheres das diversas regiões. E, portanto, foi a partir daqui que eu comecei a idealizar o projeto. Já não sei, pronto, aqui na ordem cronológica, esta é a Beatriz Costa, pronto, ali com a brincadeira do dedal e da agulha, da canção, e o Borrito da Malveira. E os moinhos de lá. E os moinhos, Nós, as minhas filhas, é engraçado, nasceram em Lisboa, mas elas são todas da Malveira, porque nós, quando depois casámos, começámos a ter família mais extensa, então tivemos que nos mudar e mudámos para a Malveira. Isto é muito engraçado, porque isto, no fundo, eu estava de brincadeira a dizer que afinal havia outra. A gente conhece a Carmen Miranda, conhece muito bem a Carmen Miranda, e eu fiz, aliás, uma pequena exposição em Marco Canaveses, mas desconhecia que ela tinha uma irmã, que já nasceu no Brasil. Eu desconhecia também. Portanto, e depois é muito engraçado, porque se a gente for ao YouTube, há uma canção que toda a gente conhece, que é Os Cantores do Rato. Nós somos os cantores do rato. E ela são as duas. E esta está completamente esquecida. Há um caso anterior que esse. Então. A irmã da Amália Rodrigues. Pois, a Celeste. A Celeste foi uma das grandes fadistas deste país. Sim. Praticamente já com uma idade de 80 e tal anos, é que começou aos poucos a ser mais avistada, entre aspas, exato. era impossível alguém conseguir sobreviver. Claro, à fama da Amália. No entanto, gravou discos, tem 2 ou 3 fases brutais que toda a gente dos outros fadistas cantam, que é um dela, só dela, mas é enorme. É muito engraçado porque nos vídeos são películas antigas, mas aparecem as duas a cantar. Agora, esta é a última desta sala. Pronto, esta é a escritora Raquel Queiroz, foi a primeira brasileira a receber o prémio Camões, daí o Camões estar ali. Ela era nordestina, pronto, também uma vida muito atribulada. E então, por aqui? Passamos para aqui. Pronto, este vem na sequência do Este é muito importante. Esta é a primeira, contar a história
Quer dizer, este foi muito importante quando nós falámos a primeira vez, assim, esta foi a quem escreveu o livro, que foi o livro que foi mais escolhido naquela curadoria dos 200 livros. Então, esta é a mulher por onde isto tudo começou. Eu disse, então é a Carolina Maria de Jesus. Assim, que foi uma popstar de vendas de livros, ela vendia 1000 livros por dia nos anos 60, depois veio a ditadura e silenciaram-na, morreu na miséria no Brasil. E foi redescoberta agora um bocadinho por nossa culpa de termos inventado aquela curadoria dos 200 livros que a trouxe outra vez. Pronto, isto é a atriz, a Laura Alves, ali com um bocadinho do Parque Mayer, o Teatro de Variedades, ali com o Artur Agostinho num dos filmes, o Costa do Castelo. Pronto, esta é uma escritora que também é fascinante. Uma escritora, é uma das mais extraordinárias escritoras portuguesas, mas por circunstâncias contextuais da existência de Malcostina e com um bocado Maria Helena Braga, uma das mais Maria Helena Braga. Eu tenho um livro que é A Máscara, um livro muito premiado, fantástico. Mas acontecem estas coisas. E até às vezes nascer num determinado momento é bom, pode ser mau. Pois. Portanto, aqui temos uma clássica. A professora Maria Helena, pronto, Rocha Pereira. Eu tive o prazer, o grato prazer de conhecer pessoalmente, porque eu fiz um seminário de mestrado, que era orientado pelo Padre Ferreira Gonçalves, e ele fazia sempre questão de chamar uma pessoa, e ela já estava, eu penso que ela já estava jubilada, mas acedeu e foi lá a Lisboa. Muitos anos depois de jubilar, quase diariamente marcava o seu ponto. Aliás, não foi o gabinete, estava jubilado, mas continuava a história mais divertida que eu ouvi dela foi uma história da USP, onde eu estou lá há um livro que ela escreveu, que eu não me lembro agora. Elado, que é assim, sim, exatamente, o tijolo. E o tijolo é a Bíblia de quem estuda grego no mundo inteiro. Então, era o livro mais copiado da USP. Pronto, aquilo é uma bailarina, esta é uma bailarina que também ficou bailarina, coreógrafa, também com uma vida fascinante de viagens, Agda Sena, também a minha ideia também foi, digamos, diversificar muito as mulheres que eu também não conhecia, eu também não sabia que era, mas cada uma em sua área acaba de fazer um recorte muito interessante de mulheres que nós sabemos poucas, não é? Portanto, e estas são todas ao mesmo nível, são interessantes. Esta é uma escritora brasileira que eu também desconhecia, mas gosto muito também, comecei a ler, a Hilda Ilst, poeta brasileira. Uma poeta, escritora, pronto, também muito com, digamos, o drama ela é muito influenciada pelo James Joyce e pelo... Mas morreu praticamente abandonada. Morreu praticamente abandonada. O Brasil, nos últimos 10, 15 anos, começou a considerar que era alguém perturbada mentalmente, poderia ter um bocadinho, não sei. E na cima ela afastou-se de lá para uma pequena fazenda com as suas galinhas. E ela é contemporânea de outra escritora, que é a Clarice Lispector, que era completamente hegemónica nisso. E as duas não eram... Sim, mas aqui era sobretudo a poesia. Ele veio-se era sobretudo a poesia. Ainda por cima era uma poesia com uma carga erótica tremenda, sem pudor, como se costuma dizer, mesmo para chegar à ferida, e a um determinado momento a sociedade brasileira, ou os cânones literários da sociedade brasileira, encostaram. Só agora, que já faleceu, é que está novamente a ser colocada talvez num lugar. Não, assim colocada, descoberta, mais do que isso, assim colocada no seu tempo. Já agora um desafio para o Sr. Presidente. Consegue identificar esta senhora? A Assembleia da República, ela é que... Exatamente. Pronto, eu tinha que ser. Ela está a rir, deixa-me demorar a ver o nome dela. A única portuguesa que foi foi a única portuguesa que foi primeira-ministra. Pronto, prosseguindo, nós temos aqui uma pintora que eu gosto muito, sobretudo que mistura fotografia com pintura, também já falecida, todas elas são já desaparecidas.
que é a Helena Almeida, que era filha do grande escultor Leopoldo Almeida, que aquelas estátuas dos anos 40. Depois, esta é uma cantora que foi muito curioso como eu descobri esta cantora, Doris Monteiro. É uma cantora brasileira, também com muito charme, muito curioso. Aquela é uma pintora naif, que é um bocado a história, não sei se conhecem, do Jean-Michel Basquiat, o francês-americano, não é? Que foi descoberto na rua pelo Andy Warhol. E esta é um bocadinho a mesma coisa. Ela era muito pobre, tinha quadros na rua, não é, em cartão, e passou um senhor alemão que tinha uma galeria, achou aquilo fantástico, e pronto, e ela tornou-se famosa com estes quadros. São quadros muito simples da vida do cotidiano brasileiro, mas também como, pronto, ela era uma autodidata, coitadinha. Ora, então, temos agora aqui essa coisa também de ocupar a casa, não só ficar só num sítio. Pronto, esta eu não conhecia, é uma filósofa, digamos, tem um trabalho enorme sobre etnografia, por isso aqui as misturas, as tribos, todas as raças. É uma defensora da mulher negra, mas também dos índios brasileiros. Ela chama-se Leila Gonzalez. Nélia Gonzalez. Não, Leila, desculpa, Leila. Aqui está o Lélia Gonzalez. Nélia da Pinhon é aquela ali. É assim. Pronto. Não, aqui está a Nélia, por acaso. Esta não sei também se o Presidente identifica. Exato. Grande investigadora. É investigadora e foi realmente... Não esquecer, quase ninguém sabe disso, apesar principalmente do último, há coisa de uns 10 anos, ter tido algum destaque na imprensa. Ela publicou 4 ou 5 livros de poesia. Que engraçado, não sabia. Eu sei que ela tem um espólio. O último 3, 4 anos antes de falecer. Ela tem um espólio de artigos científicos, uma coisa. Não falta cá nenhum campo da vida. Exatamente, pronto. Aqui é uma escritora, não é? Essa eu conhecia, morreu o ano passado. Pronto, ela era correntes de escritas. Ela é de origem galega. Esta é talvez uma das injustiçadas do Prémio Camões. Passou, digamos, os últimos 10 anos da vida dela, onde toda a gente, supostamente os da área da literatura, diziam é este ano, e nunca ganham. Pronto, aqui temos a Maria Cabral, dos Verdes Anos, pronto, que era uma musa da minha adolescência. Sabe, esta mulher lindíssima, dos filmes ali, Marquês de Pombal. Era só virar. Pronto, aqui temos uma cantora brasileira também que faz uma mistura, ela foi depois para os Estados Unidos e fazia uma mistura enorme do jazz com o samba, com a bossa nova. Pronto, eu achei piada porque pus ali o João Gilberto e o trompete do Miles Davis. E pronto, só faltam 2. Temos aqui, que eu também achei muito engraçado. Esta é esta é a Leila. Essa é a Leila Diniz. Leila Diniz. Esta é uma mulher realmente também muito fascinante que desapareceu num acidente de aviação. Ela vinha da Austrália, naquela época. Ela era casada com o realizador moçambicano e brasileiro. Como é que se chama aquele moçambicano brasileiro? Não é o Baba Rocha, agora tenho um nome. E ela causou, nos anos 60, por isso é que está aqui, ela causou enorme polémica no Brasil, porque apareceu em fato de banho estando grávida.
não é? E aquilo, pronto, foi. Ela morreu muito. Já depois E finalmente a última, esta é uma ativista, era enfermeira. Morreu ano passado. Morreu ano passado. Pronto, é também uma defensora das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Tem também pequenos livros muito engraçados. Portanto, quase todas. Qual é que é o número de escritoras que estão representadas aqui? Escritoras, por acaso, não as contabilizo. Mas são. Sim, então. Só para dizer, continua-se a falar de livros e de escrita na casa. Não, eu acho que há umas 15 escritoras aqui. Eu tenho que as contabilizar. E estamos, Pelo menos 8 a 10 poetas. Sim. Pode não parecer. Pronto, vamos fazer umas fotografiazinhas aqui para ficarmos com Tá bem. aqui dentro da sala principal.